Bora falar de futebol, bora falar da eliminação do Palmeiras para o CRB. Perdeu por 1-0 no tempo normal, foi derrotado nos pênaltis no Allianz Parque. E aí muita gente saiu cuspindo fogo contra Abel Ferreira, contra o time, contra a diretoria. Afinal, quem tem culpa, quem tem razão, o que dizer sobre esse jogo? Eu vou falar tudo isso agora. Bora falar de futebol então, bora falar dessa vitória do CRB, dessa eliminação do Palmeiras. Vexame do ponto de vista financeiro, histórico, é fato. Palmeiras na posição que carrega hoje no futebol brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, time de alto investimento, com elenco farto, não deveria cair para o CRB, que é uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso no contexto histórico, e no contexto campo e bola, e no contexto jogo. O que aconteceu? Eu vou responder algumas perguntas aqui, é a minha opinião, é claro que eu quero a sua nos comentários. Inscreva-se no canal que é fundamental, deixe seu like, ative o sininho e depois do vídeo eu quero o seu comentário sobre os pontos que eu vou colocar. Quero saber se você concorda, se você discorda, se você tem algo a acrescentar. Para começar, muita gente falou, o Abel tá maluco, o Abel escalou muito mal o Palmeiras de novo. Vamos lá, Palmeiras seria mesmo escalado diferente? Vamos colocar rapidamente as peças que o Abel tinha em mãos. Time titular com o Everton no gol, Mike na direita, Vitor Luiz na esquerda, Luan e Renan. Meio campo com Felipe Melo, Veiga e Scarpa, na frente Rony, Wesley e Luiz Adriano. Quem ele tinha no banco? Jailson, Marcos Rocha, Vanderlan, Lucas Esteves, Zé Rafael, Fabinho, Iago, Lucas Lima, Kevin, Giovani, Breno Lopes e William. Quantas peças aí, digamos assim, quantas peças aí são absurdas no banco de reservas? Quais dessas peças deveriam estar incontestavelmente no time titular? Eu, pelo menos, acho que desse time, ele escalou melhor que ele tinha em mãos. Se você discorda, deixa o comentário aqui embaixo. Desfalques, ele tinha Kusevich fora, ele tinha Gabriel Veron fora, ele tinha Danilo fora, ele tinha Danilo Barbosa fora, Patrick de Paula fora, Gabriel Menino fora, Gomes fora, Vinha fora, Alan Pereur fora. Basicamente, dos jogadores que costumam aparecer em jogos importantes, Danilo fora, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gustavo Gomes e Vinha. 5 jogadores importantes desse atual elenco fora. Por seleção, por situação de lesão, Verón uma promessa, tá fora também, enfim. Mas desfalques, ele não tinha essas opções. Eu acho que o Abel colocou o que ele tinha de melhor em campo. Com 3 atacantes, ofensivo, indo para cima, não colocou os 3 zagueiros, porque muita gente se incomodaria. Aliás, não acho que ele não colocou porque muita gente se incomodaria, mas tenho certeza que muita gente falaria, pô, colocou 3 zagueiros contra o CRB e tudo mais. Ele colocou 2 zagueiros, foi para cima. Então eu acho que o Abel não errou nas escalações. Nas substituições, ele errou em uma, na minha concepção, que foi tirar o Rafael Veiga para colocar o Lucas Lima. Lucas Lima é um jogador que, como ele disse na coletiva, poderia entregar assistências. Mas ele tem uma média de assistências absolutamente baixa no Palmeiras. Se ele deu mais de 4 assistências nos últimos 2 anos, foi muito. Então, diante do cenário que o Abel estava, o Rafael Veiga cansado era mais negócio do que o Lucas Lima atualmente. Pelo menos essa é a minha visão. Aí sim, ele errou. Aí sim, ele cometeu um erro na mudança. As outras, ele precisava tentar o William, ele precisava tentar o Breno Lopes, ele precisava dar sangue novo na ala com o Marcos Rocha e ele podia trabalhar, claro, com o Zé Rafael pelo meio para também dar um sangue novo, para também colocar um cara que tem chute de longa distância. Era uma tentativa, era renovar um pouco mais. Então eu acho que o Abel não tem culpa nesta eliminação. E aí muita gente vai falar, tem culpa porque o time não fez gol. O Palmeiras criou? Essa é a segunda questão. O Palmeiras teve volume? O Palmeiras fez o que tinha que fazer e o que estava ao seu alcance? Vamos lá. Vamos falar basicamente de números, porque nesse caso eles importam. Foram 34 finalizações ao todo, estou pegando números do SofaScore, contra 2 do CRB. 10 na direção do gol, 13 para fora e 11 travadas. Então, basicamente, 1/3 de finalizações na direção do gol, 1/3 fora da direção do gol, 1/3 travadas. 15 dessas finalizações foram de dentro da área, 19 de fora da área. Temos aí uma margem de erro, basicamente meio a meio. Problemas. 1. Eficácia.
Não adianta finalizar 34 vezes e a bola não entrar. Ponto. Mas aí a pergunta é, por que isso não aconteceu? Nós vamos chegar lá. O segundo ponto, que explica um pouco do porquê isso não aconteceu. Organização do CRB. Muita gente vai falar, eu não acredito, Fragoso, o CRB é um time de Série B, o Palmeiras é um time campeão da Libertadores. Tudo bem, ainda são 11 contra 11. E ainda eu quero falar de uma equipe organizada que tinha 1-0 no placar e que soube jogar o jogo. O CRB soube jogar o jogo. Coletivamente, de forma organizada, ele fez com que o Palmeiras buscasse as opções diferentes que ele forçou o Palmeiras a buscar. E dentro das opções que o Palmeiras tinha, ele foi mal. Vamos lá. Para começar, a equipe do CRB montou duas linhas de 4, marcou no 4-4-2, e essas duas linhas de 4 ficaram bem pertinho da grande área, juntinhas. O que isso aconteceu? Virou um ônibus. O que aconteceu? Virou um ônibus. 4-4-2, compacto, fechadinho, e as linhas não se desfaziam. A minha impressão foi de que o CRB colocou uma marcação por setor. O que é uma marcação por setor? É o seguinte, cuide do seu setor. Você pega o jogador que cai por lá. Não persiga nenhum jogador que fuja do seu setor. Isso na prática significa o quê? Duas linhas de 4, e nessas duas linhas de 4, o Luiz Adriano, que se movimenta para abrir espaço nas costas, podia se mexer o quanto quisesse. Ninguém ia perseguir o Luiz Adriano para abrir espaço. Ele saiu do setor, o zagueiro para. Ele já não é mais meu, ele já é do volante que está um pouco mais à minha frente. O Luiz Adriano saiu do volante, foi mais atrás, o volante fala, beleza, fica à vontade, pode ficar na intermediária. Wesley e Rony, a mesma coisa. Rafael Veiga, jogador que aparecia infiltrando, ele infiltrava onde? Numa linha de 4 que não se mexia, ficava intacta. Era uma linha de 4 quase de pebolim. Então não tinha espaço para o Veiga entrar. O Luiz Adriano não abria espaço para o Veiga infiltrar, porque ninguém se mexia. Linha de 4, marcação por setor, marque quem cai no seu setor. Saiu do seu setor, saiu do seu quadrante, não sai da posição. E aí o Palmeiras ficou o quê? Com um ônibus estacionado à sua frente, precisando girar a bola, porque o ônibus está parado, por dentro você não consegue entrar e nem fazer o passe. Sempre batia no pé de alguém, sempre alguém roubava a bola, sempre travava a jogada pelo meio. O Scarpa tentou, o Veiga tentou, o Felipe tentou, não passava. Então, gira a bola e tenta balançar essa linha para achar espaço na inversão. O Palmeiras buscou esse tipo de jogada. O Palmeiras trabalhou, girou a bola e cruzou na grande área. E aí, o cruzamento na grande área, para tentar pegar esse ônibus por cima, não funcionou. Por quê? Eu, pelo menos, tenho uma explicação e perguntei para o Abel se ele concordava. O Palmeiras tem atacantes baixos e que não se caracterizam pela bola aérea. O Palmeiras, todos os atacantes do Palmeiras que estavam em campo, Rony, Wesley, Luiz Adriano, Breno Lopes e William. Nenhum desses 5, nenhum deles era mais alto do que qualquer um dos 2 zagueiros do CRB. Os 2 zagueiros do CRB eram mais altos que todos os atacantes do Palmeiras. E, naturalmente, treinam muito a bola aérea. E, além disso, tinham um número grande de jogadores na área, porque o ônibus estava parado ali. Então, cruzamentos insistentes na área para tentar pegar uma falha desses zagueiros. Porque na base da impulsão e na base da altura, eles ganhavam todas. Não à toa, o Palmeiras cruzou 52 bolas na área e só 11 desses cruzamentos chegaram na cabeça de jogadores do Palmeiras. E aí nós nem estamos falando da cabeça dos jogadores, porque esses cruzamentos também envolvem cruzamentos por baixo. E aí já não é mais a questão da altura. Só que como o próprio Abel Ferreira disse, esses cruzamentos por baixo praticamente não existiram. Porque nas linhas de 4, o lateral sempre estava fechado também. O lateral fechava o cruzamento e obrigava esse cruzamento pelo alto. Ele impedia que a jogada fosse com cruzamento por baixo. Tanto que o Abel Ferreira na coletiva disse que se lembra de 3 ou 4 cruzamentos por baixo em todo o jogo. No universo de 52 cruzamentos. Qual a outra possibilidade? Já que a bola na área não estava entrando, os zagueiros do CRB não falhavam e, além de tudo, eram mais altos. O chute de média distância. Já que os jogadores estão todos, 2 linhas de 4 e 2 à frente, marcando por setor, você vai fazer o quê? Já que ninguém vai sair para me pegar, eu tenho espaço para chutar. E o Palmeiras teve, durante todo o jogo, um chutador, que foi o Gustavo Scarpa. Ele arriscou muito. Veja só, para provar quanto o Palmeiras arriscou, eu anotei.
Palmeiras que arrisca aos 30 minutos, passe do Felipe Melo pelo alto para o Rony, ele ajeita para o Veiga, bate-rebate, a bola sobra na entrada da área e o Scarpa finaliza para fora. 30 minutos do primeiro tempo. 37 minutos, cruzamento do Rony, para passar, a zaga corta. Pressão, cruzamento do Scarpa depois da bomba do Vitor Luiz. A zaga corta de novo. Bomba do Vitor Luiz, 37 minutos de fora da área, o goleiro espalma essa bola. Aos 45 minutos, chute de longe do Scarpa, passa raspando a trave. 46 minutos, Scarpa arrisca de longe, a bola bate na zaga. 47 minutos, Rafael Veiga bate de fora e o goleiro espalma. Tudo isso no primeiro tempo. Segundo tempo, 13 minutos, Scarpa busca Rafael Veiga, que abre para o chute, mas o chute é travado. 26 minutos do segundo tempo, Marcos Rocha dá o latereio na área, zaga corta, a bola sobra para o Scarpa, ele chuta de fora para fora. 27 minutos, Scarpa chuta de fora, a bola é travada, o goleiro encaixa depois do chute sair mascado. 28 minutos do segundo tempo, Scarpa bate de fora da área, a bola vai para fora. 31 minutos, o Scarpa bate direto, uma falta e o goleiro joga a bola para escanteio no cantinho. 42 minutos, cruzamento do Scarpa, a zaga corta, finalização de fora da área, para fora. 43 minutos, Breno Lopes finaliza da linha da grande área, para fora. 48 minutos, escanteio, cruzamento que a zaga corta, ela sobra para o Scarpa que bate na sobra, o Diogo defende e o Breno na sobra faz o gol impedido. 51 minutos, o Scarpa chuta de fora da área no último lance e bate para fora. Veja quantos chutes de fora da área de média distância. Quando não chutava para fora, era travado. Quando não era travado, o goleiro pegava. Então, o Palmeiras teve também essa arma. Não conseguiu com essa arma concluir. Mas foi um Palmeiras que teve dificuldade na eficácia para ser bom no chute. Nenhum rebote o Palmeiras pegou, porque a maioria dos chutes ou era travado ou ia para fora. E aí, sem rebote, a chance diminui. Aí na bagunça e no caos da grande área. Cruzamento na área, o Palmeiras não ganhava nenhuma bola alta. O que acontece? O goleiro não sofre. Basicamente, acha uma falha na organização do CRB. Não houve. O CRB pouco falhou durante o jogo, uma organização impecável. Talvez a partida mais impressionante defensivamente do CRB nos últimos anos, se não for da sua história, porque encarou um Palmeiras muito forte. E aí eu vou para o terceiro ponto. Esse jogo, aliás, antes de ir para o terceiro ponto, o que fazer para furar a defesa do CRB? Já disse, o Palmeiras tentou. O que o Palmeiras tentou pouco? Os dribles, as jogadas individuais. O Palmeiras não trabalhou com jogadas individuais. O Rony não foi bem na base do drible, buscava sempre o corte para o cruzamento. O Wesley buscava um drible e já cortava para o cruzamento. Mas quando o Wesley tentou um segundo drible para partir para a jogada individual e finalizar, sempre havia uma cobertura do ônibus estacionado do setor, porque ele invadia o setor de outro jogador e vinha uma dobra. E o Wesley não conseguiu fazer uma jogada com alguém que chegava para finalizar de fora ou até para fazer uma tabela, sofrer um pênalti. Então, houve também essa dificuldade da jogada individual para buscar uma penalidade ou para buscar uma quebra de linhas no setor. Aí sim, uma falha muito mais individual do que propriamente de estratégia. Mas o Palmeiras, ainda assim, cruzou, finalizou de média e de longa distância, de dentro da área, de fora da área, mas faltou eficácia. E também não adianta ficar cruzando tanta bola na área quando todos os seus atacantes são menores do que os dois zagueiros do CRB. Você está esperando uma falha defensiva e não buscando uma jogada que de fato você pode ter uma vantagem. Bom, o jogo prova que o time precisa de reforços? Não! Muita gente saiu detonando o elenco falando que o Palmeiras precisa urgentemente de reforços. Vamos pensar de forma lógica? O time do Palmeiras de hoje é um time que não levou perigo ao CRB e por isso precisa de reforços? Levou muito perigo ao CRB. O CRB não teve o controle do jogo. O Palmeiras finalizou demais. A questão é que não conseguiu colocar a bola na rede. O CRB tem seus méritos por travar a jogada em profundidade, por ter uma organização defensiva muito forte e não ter falhado. Agora, falar que este Palmeiras não foi capaz de incomodar o CRB e por isso precisa de reforços, aí eu acho que foge um pouco da lógica. Porque é uma equipe que é melhor que o CRB. Este jogo especificamente não prova que o Palmeiras precisa de reforços. Claro, esse jogo exibe algumas, digamos assim, perspectivas que o Palmeiras precisa buscar no mercado, ou às vezes até tem em casa. Muita gente pode falar, o Daverson é maluco.
mas o Daverson era mais alto que todos os atacantes do Palmeiras, e inclusive era mais alto que um dos zagueiros do CRB. E inclusive tem como característica a bola aérea. Poderia ser útil e fazer um dos gols no meio desses 52 cruzamentos que classificaria o Palmeiras, ou que pelo menos colocaria o Palmeiras de novo em vantagem no duelo e obrigaria o CRB a quê? A desmontar essa organização defensiva que não tinha o menor interesse em atacar. O CRB queria a penalidade, 1-0 era satisfatório. O CRB não contra-atacou, quando contra-atacava era com um jogador ou dois. Jogava para sorte no individual. Então, o que dá para dizer é o seguinte, exibe neste jogo, a partida em si, ela externa alguns pontos de fraqueza do elenco. Esse ponto, por exemplo. E o outro ponto é do banco de reservas em relação ao meia, com Rafael Scarpa, com Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. À noite já são 2h20 da manhã gravando esse vídeo, às vezes vai dar uma confundida na cabeça. O Rafael Veiga e o Scarpa são dois meias que, trabalhando juntos, claro, entregam características diferentes. O Veiga foi um cara que apoiou muito mais o Mike pela direita, o Scarpa já foi um cara que estava centralizado para chutar de longa distância com muito maior frequência. Agora, sem eles, o Lucas Lima não é um reserva à altura. O Lucas Lima não é aquele Lucas Lima. É um jogador que hoje não tem bola para jogar no Palmeiras. Pelo menos essa é a minha concepção. Hoje, ele não mostra a capacidade de dar assistências para finalização no Palmeiras. Ele mostra a vontade, como mostrou, de abrir mão das férias, mostra, mas ele não consegue colocar em campo aquilo que ele quer. E a gente imagina que ele quer colocar assistência, que ele quer fazer a diferença, mas ele não pegou na bola quando ele entrou. Então, exibe uma carência em alguns pontos, sim, mas dizer que o elenco é fraco, é ruim, com todos os desfalques, eu disse 5 jogadores que facilmente estariam no time titular, que estão fora, ou por lesão ou pela seleção. Eu falei um time titular, e ainda falei jogadores que, claro, poderiam brigar por posição, um Marcos Rocha, um Breno Lopes, enfim. Eu acho que o elenco do Palmeiras ele não pode ser julgado por uma partida contra o CRB, na qual o time não passou, mas teve o volume. Só que encarou um time que realmente fez uma das melhores partidas dos últimos anos, defensivamente, da sua história. E olha que eu não acompanho a história do CRB, mas foi impressionante como o CRB conseguiu obrigar o Palmeiras a buscar as bolas na área, e nas bolas na área levou a melhor, também por estratégia, imagino, por saber que seus dois zagueiros eram mais altos, e nos chutes de fora travou grande parte. Naqueles que não travou, teve o seu goleiro brilhando. Então, o CRB foi bem sim e merece méritos. E eu acho que o Palmeiras merece sim uma marca, um carimbo de uma eliminação inesperada, de uma eliminação que não estava nos planos do Palmeiras e que sim, a título histórico, vai ficar como vexame, mas não quer dizer que esse elenco precisa ser todo modificado. Eu não vejo dessa forma. Não quer dizer que o Abel Ferreira é limitado. O Abel Ferreira já mostrou variações, o time criou de várias formas e tem um modelo de jogo. O Palmeiras não é o Manchester City, não é o Barcelona, não é o Paris Saint-Germain. O Palmeiras é uma equipe em construção, que tem as suas qualidades, mas que tem um modelo de jogo que em alguns momentos funciona, em outros não. E aí não funcionou tão bem contra o CRB. E claro que o Abel Ferreira vai trabalhar para que isso não aconteça. Na minha concepção, o técnico está lá para buscar soluções e ampliar o leque de ferramentas dos seus jogadores. Bom, falei bastante, falei minhas opiniões aqui. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo sobre tudo o que eu disse. Quero a sua inscrição, é muito importante para mim. Quero o seu like. E eu estou morrendo de sono, já devo ter falado, estou confundindo um monte de nome, porque são quase 3 da manhã. Enfim, muito obrigado pelo carinho. Deixa seu comentário, não esquece, like, inscreva-se no canal, seja membro e bora falar de futebol.